Em uma noite sem poluição luminosa, é bem comum observarmos meteoros caindo em nossa atmosfera. E nem precisa estar acontecendo um fenômeno especial para isso, pois o que mais existe vagando pelo espaço são fragmentos de corpos rochosos antigos. Eles eventualmente encontram o caminho do nosso planeta e causam o famoso fenômeno luminoso de estrela cadente. Porém, quase sempre o que vemos são meteoros de baixa luminosidade, e aqueles que são capazes de transformar a noite em dia são bem mais raros, mas não é impossível de ver. Tanto que na última quarta-feira, dia 3, um gigantesco meteoro dessas proporções explodiu bem acima de São Paulo. No vídeo de hoje, vamos entender exatamente o que aconteceu e ver os registros impressionantes. Tudo começou há cerca de 5 bilhões de anos, quando as partículas de rocha que formavam a nebulosa primordial do Sistema Solar aglutinavam o material através da gravidade. Isso basicamente formou todos os corpos que hoje vagam ao redor do Sol. Mas esse material não foi totalmente usado, e o que restou hoje está na nuvem de Oort a vários bilhões de quilômetros além da órbita de Netuno, ou vagando em órbitas mais ou menos estáveis ao redor da nossa estrela. Basicamente, são essas rochas que causam os fenômenos luminosos em nossa atmosfera, mas dentre uma gama imensa de fenômenos relacionados, existem também diferentes denominações. Por exemplo, o meteoro ele nunca é referido como a rocha espacial propriamente dita, pois o fenômeno de meteoro se refere unicamente à luz que vemos a partir da entrada de um meteoroide na atmosfera. Por sua vez, o meteoroide é o nome dado à rocha espacial que fica vagando pelo espaço antes de entrar na atmosfera da Terra. Em alguns casos, esses meteoroides podem ter uma origem perfeitamente localizável, pois suas órbitas podem ser rastreadas e o seu chamado corpo parental pode ser encontrado. O corpo parental, por sua vez, se trata do objeto celeste no qual o pequeno meteoroide estava ligado antes de se soltar por algum motivo diverso. Em alguns casos, os meteoros podem não ser originados por alguma rocha específica maior, pois sobrou muito material de baixa massa da formação do Sistema Solar, e aqui os astrônomos chamam esses meteoros aleatórios de esporádicos, pois não possuem um corpo parental direto identificado. Às vezes, essas rochas podem ter uma origem de asteroide ou planeta, mas já vagou tanto pelo Sistema Solar que sua órbita foi totalmente modificada à medida que os milhões de anos se passam. Mas o fato é que tudo isso que falei até aqui é a prova que a ciência dos meteoros pode ser bem mais complexa do que parece. E quando ocorre um fenômeno das proporções do que aconteceu na madrugada do dia 3 em São Paulo, é a oportunidade perfeita para os pesquisadores refinarem ainda mais o entendimento acerca desse tipo de fenômeno. Por incrível que pareça, essas rochas espaciais são cápsulas do tempo da nossa própria história, pois a Terra e os demais corpos celestes do Sistema Solar foram formados pelo mesmo material há bilhões de anos. A diferença é que a rocha espacial está incrivelmente preservada. No geral, o tamanho dessas rochas espaciais podem variar de milímetros até centímetros, mas às vezes algumas rochas de várias toneladas entram na atmosfera e conseguimos ver um baita de um meteoro. Nesses casos onde a rocha é bem mais expressiva, ela pode gerar um meteoro tão luminoso que transforma a noite em dia. É impressionante, e foi justamente um desse que aconteceu bem na divisa de Minas Gerais com o estado de São Paulo, quando a rocha, ainda de massa desconhecida, adentrou o ar a velocidades mais do que supersônicas e iluminou a noite como um segundo sol. As imagens registradas por cerca de 30 câmeras espalhadas por esses estados são incríveis só para dizer o mínimo,
e esse agora se trata de um dos meteoros mais bem registrados da história. Pois é, considerando as câmeras da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, a Bramon, e da Rede de Monitoramento Meteorológico do Clima ao Vivo, temos um total de 24 cidades que conseguiram ver perfeitamente o fenômeno. A verdade é que esse número de imagens foi extremamente importante para uma análise profunda do acontecimento. Começando por Minas Gerais, o meteoro foi visto por câmeras localizadas nos municípios de Simonésia, Oliveira, Guaxupé, Itamonte, Pedro Leopoldo, Lagoa da Prata, Belo Horizonte, Patos de Minas, Poços de Caldas, Divinópolis, Santo Antônio do Monte, São Francisco de Paula e Governador Valadares. A passagem ainda pôde ser vista de Ilhabela, Araçoiaba da Serra, Piratininga, Campos do Jordão. Várias câmeras localizadas também na própria Grande São Paulo, depois em Morro Agudo, São José dos Campos e Pitangueiras. Por fim, tivemos o registro de Telemaco Borba e Londrina, no Paraná. Pois é, quando eu falei que esse pode ser um dos meteoros mais bem registrados da história, falei sério. Nunca tivemos tantas imagens de um meteoro brasileiro. De qualquer forma, isso foi muito interessante do ponto de vista científico, pois os pesquisadores da Bramon tiveram dados de sobra para trabalhar nos cálculos, e a triangulação das imagens possibilitaram as seguintes métricas. O meteoro entrou na atmosfera exatamente às 5 horas e 9 minutos da manhã, durando aproximadamente 7 segundos. Em sua trajetória de sul a norte, a rocha espacial rasgou o ar a impressionantes 57.000 km/h, quando começou a brilhar a cerca de 87 km de altitude acima do município de Monte Sião, em Minas Gerais, e se apagou numa belíssima explosão acima da cidade de São Sebastião da Grama, em São Paulo, a cerca de 25 km de altitude. A grande explosão do meteoro indica que talvez, muito talvez, tenha sobrado algum fragmento relevante. Considerando que quase todas as rochas que vemos como meteoros são vaporizadas na entrada atmosférica, é raro ver uma que possui massa suficiente para não ser consumida no violento processo de entrada no ar. Nesse caso, só saberemos com certeza quando tivermos uma massa estimada para o objeto, coisa que ainda é desconhecida. Possivelmente, a explosão desintegrou a rocha em vários pedaços quando ela se chocou com a camada mais densa de ar na baixa atmosfera. Agora, resta saber quanto dessa massa pode ter chegado à superfície. Para você ter uma noção, a explosão foi tão expressiva e gerou tanta energia que foi capaz de ser vista do espaço pelo sistema de capturas de raios do satélite GOES 16. O fenômeno de fato foi impressionante, pois a magnitude calculada foi para menos 11,2 no ápice, e na astronomia, quanto menor o número dessa escala, mais brilhante é um objeto celeste. A lua cheia, por exemplo, possui magnitude aproximada de menos 13, ou seja, o meteoro produziu tanto brilho quanto uma noite de luar. Bom, esse foi mais um grande meteoro brasileiro. A verdade é que não dá para prever exatamente quando algo assim vai acontecer. Então, o que nos resta é ficar de olho no céu para não perder uma nova chance. Ver essas imagens registradas pelas câmeras é muito legal, mas a olho nu é ainda mais. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!